Torcedor, o Grêmio perdeu para o Cruzeiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro por 1-0. E o Renato, mestre na coletiva, acaba tirando o foco da derrota e coloca tudo em cima do Adriel. Deixa eu contar isso para vocês, o porquê disso. E nos segue aqui para a gente continuar trazendo notícia, informação e análise como essa, exatamente dessa derrota do Grêmio para o Cruzeiro. O Renato começou com o time achando que seria o melhor. Ele é o treinador, ele escolhe, ele faz o que ele acha melhor que tem que ser feito na ideia dele para o Grêmio. Mas jogar com Vina e Natan no mesmo time, a gente vem falando isso há mais de semana, desde que o Natan chegou, que eles são da mesma posição. No pré-jogo, no Papachola, a gente ainda informou, trouxe os números. O Natan era a reserva do Vina quando jogaram junto no Atlético Mineiro. Um substituiu o outro. Por que agora contar com o Natan jogando junto com o Vina? E detalhe, o Renato montou um esquema para tentar segurar o Cruzeiro. E vocês, torcedor, por acaso vocês não lembram que o Grêmio, o Renato, montou um esquema durante esse início, nesse primeiro trimestre, em que os clubes que jogavam contra o Grêmio tentaram montar um esquema para segurar o Grêmio? Pois é. E agora o Renato faz o inverso, ele tenta montar um esquema para segurar o Cruzeiro. Não deu certo. E estava previsto que não ia dar certo. E quando ele tentou mudar o time do Grêmio no segundo tempo, ele não tinha peças. Porque, além dos lesionados, ele só tinha o Zinho para fazer algo diferente nesse time. E o que o Zinho conseguiu fazer? O que o Zinho mudou no jeito de jogar do Grêmio e que poderia mudar o resultado? Ele até conseguiu fazer duas jogadas trabalhadas com o Soares e que oportunizaram possibilidades de gol, mas não deu certo. Com o Zinho, ele não teria muita coisa para fazer no segundo tempo. E aí, como ele começou o time com Natan jogando, tendo apenas o Zinho, e o Vina de titular, ele ficou sem peças de qualidade, que poderiam fazer algo para mudar o jogo. E aí tu contar com o Gustavinho, o André Henrique, que é uma aposta, até eu posso colocar e concordar com vocês que o Gustavinho teve um bom aproveitamento, teve 2 lances, deu uma assistência para o André, que quase saiu gol de cabeça, mas é pouco para o Grêmio. É pouco para um Campeonato Brasileiro. O Renato deveria ter mantido a sua ideia de jogo e fazer com que o Cruzeiro se preocupasse com o Grêmio. E para ele ter feito isso, vocês até podem discordar, mas o meio-campo do Grêmio seria melhor montado com Lucas Silva, Darlan, Bitelo, Franco, Vina e Soares. Ah, mas quem seria o primeiro volante se nenhum dos dois são primeiro volantes? Tá, torcedor, Lucas Silva e Darlan, nenhum dos dois é primeiro volante. Mas vocês vão me dizer o seguinte: Felipe Carbacho e PP, algum deles é primeiro volante? Nenhum deles são. Ah, Léo, mas a qualidade deles é diferente. Tudo bem. Não tô questionando qualidade, estou questionando funções de meio campo. Se o Renato tivesse colocado os 2 volantes para jogar, o time do Grêmio não teria sofrido tanto. E o esquema do Grêmio atrapalharia a ideia do Cruzeiro de fazer um futebol. E o Cruzeiro não conseguiria, seria envolvido no jogo de aproximação do Grêmio e eles ficariam preocupados em que o Grêmio chegar no ataque. O Renato respeitou demais, respeitou ao extremo o Cruzeiro e em montar um esquema para tentar segurar o Cruzeiro. Saiu um gol numa bola chiripa e o Grêmio não conseguiu fazer gol. Criou, mas não conseguiu fazer novamente. E a gente vem questionando desde o início do ano que o Grêmio tem uma certa dificuldade de fazer gols. Alguns jogos o Grêmio fez 3, 4, tudo bem, foram alguns. Mas a grande maioria foi de 1-0, 2-0, 2-1. É isso. Então ele precisa trabalhar isso melhor. E o Renato respeitar os jogadores que ele tem. Do que forma? Botando eles para jogar e fazendo o Grêmio jogar futebol. Fazendo com que os clubes se preocupem com o futebol do Grêmio e não o Grêmio se preocupar com o futebol dos outros clubes. Se ele fizer isso, nós vamos fazer o que está acontecendo agora. Vamos vencer um jogo, vamos perder outro, vamos empatar um, vai perder, vencer, e aí não vai atingir o objetivo de tentar brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. É nessa questão que eu queria trabalhar com vocês. E sobre o Adriel? Bom, o Adriel, na coletiva, virou o assunto
e não foi falado sobre a derrota do Grêmio pro Cruzeiro. Foi isso que o Renato fez. O que vocês acham? Comenta aqui, dá o like, se inscreve, vem fazer parte junto com a gente. Daqui a pouco eu volto.